A graça e a paz de Jesus, amém? Nós vamos meditar na Escritura e a gente está tratando nesse mês sobre a reforma e os pilares da reforma protestante, um tema proposto pelo Alexandre. O Alexandre, semana passada, falou sobre somente a fé, sola fide, e hoje eu vou falar sobre sola Escritura, somente a Escritura. E para iniciar, eu quero ler com vocês no Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo de número 39. Vamos ler João, capítulo 5, versículo 39. Pode abrir, acessar aí. João capítulo 5, versículo 39, diz para a gente o seguinte. Vou ler na NVI. Jesus falando: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Vou ler mais uma vez. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Bom, nosso tema é só a Escritura. E a gente precisa entender um pouco do pano de fundo. O Alexandre já falou semana passada, mas eu quero recapitular algumas coisas. Que diz o seguinte, por exemplo, o Martinho Lutero, que é um expoente, essa figura aí na Reforma. O Martinho Lutero, a gente sabe que ele foi um monge católico. E qual é o pano de fundo ao qual ele viveu? O fundo histórico, o pano de fundo é importante para o que aconteceu. O que estava acontecendo? Ele vive numa época que é uma época de grande inquietação, de mudanças que estão acontecendo, transformações. Está acontecendo o descobrimento das Américas, imperadores, reis, generais, papas, eles brigavam entre si. Para quê? Para tentar moldar a Europa moderna. E o que estava acontecendo também, que era muito importante, tinha acabado de acontecer, era a invenção da imprensa. Foi um fator importante. E também está ali num contexto efervescente do iluminismo também. Pensadores a respeito dessas questões. E a Igreja Católica, ela detinha a supremacia já há séculos. Durante séculos ela detinha a supremacia, vamos chamar assim, espiritual, cultural e política, em especial, muito forte também no Ocidente. E as tentativas de uma reforma da igreja já tinha acontecido antes de Lutero, porque a igreja, chamada igreja oficial, a instituição igreja católica oficial, ela estava corrompida à luz do Evangelho, não é? E antes de Lutero, ele não foi o primeiro a pensar as questões que ele pensou. Outros homens de Deus, verdadeiros servos de Deus, discípulos de Jesus, em outros momentos, pensaram essas questões. Só que quando eles pensaram essas questões que Lutero pensou, eles pensaram, só que eles não tinham um pano de fundo histórico, um desenho histórico no momento favorável para que o que eles pensavam
fosse adiante. Então muitos deles foram julgados pela Inquisição, foram mortos, foram queimados. Então a gente precisa desmistificar que não foi o Lutero que teve um estalo e pronto. Muitas coisas que ele pensou, ele viu também outros que pensaram antes dele, os chamados pré-reformadores. Ok? Então, o que vai ajudar o Lutero é que o pano de fundo histórico, as configurações, o desenho que começou a se fazer politicamente, não é? Aquele momento histórico o favoreceu bastante. Ele vai ter principalmente o apoio dos nobres da Alemanha, né? A burguesia alemã, que vai acabar dando um apoio político para ele, e a coisa vai caminhar. Okay? E a própria invenção da imprensa também favoreceu o momento, porque antes de Lutero, os pré-reformadores, os que já tinham questionado essas questões, não tiveram como espalhar o seu pensamento, a sua linha de pensamento. Já o Lutero, ele foi favorecido porque já existia a imprensa, e as teses foram espalhadas, ok? Então tem esse pano de fundo. Então a gente sabe que o Lutero, ele foi um sacerdote católico, e ele viveu boa parte da sua vida como um homem religioso, como um homem que era um monge, um homem religioso, um homem que tinha a consciência da religião, que apesar de estar num ambiente religioso, vivendo uma vida de piedade, ele ainda não era um homem que tinha a consciência do Evangelho. Ele era um homem da consciência religiosa, e durante muito tempo. E aí, um momento decisivo na vida do Lutero foi o seguinte: ele era doutor em teologia, profundo pesquisador, estudou muito Romanos, dava aula do livro de Romanos. E um dia, o que acontece com Lutero? Ele era um cara que ele vivia em conflito, um conflito existencial muito grande. Ele carregava um peso muito grande de culpa, de insegurança, e sendo um homem que vivenciava todas as questões religiosas, ele não tinha a convicção de salvação em Cristo. Ele não tinha, porque ele ainda não tinha essa consciência do Evangelho. E o momento decisivo na vida de Lutero foi a descoberta de que a justiça de Deus, conforme Paulo demonstra ali na carta aos Romanos, não era uma justiça que julga e faz exigências, mas ela justifica, mas ela é a justiça que justifica, é a justiça dada por Deus em graça. E o versículo que vai mexer com ele é o que diz: olha, o justo viverá pela fé. E quando ele é impactado por essa palavra, a revelação da Escritura, o véu da religião é rasgado da mente dele. É rasgado, de cima para baixo. Ele toma um tranco do Espírito Santo, ele é selado na consciência com o Evangelho, e ele começa a enxergar o que ele não enxergava. Ele começa a ver coisas que até então ele não conseguia ver e discernir, porque ele foi selado na consciência com o Evangelho da graça de Jesus. O justo viverá pela fé. E aí começa o conflito dele, porque ele está dentro de uma instituição
e ele agora está selado na consciência com o Evangelho, e ele começa a ver uma porção de coisas que, de fato, não bate com o Evangelho da graça de Jesus, e aquilo o perturba, e aquilo o incomoda. E aí então ele vai fazer esses 95 parágrafos, ele chama de teses, e vai sintetizar no solas, né? E é por isso que a gente está falando dessas coisas. E aí o que acontece? Aí as coisas vão se desdobrando, se desenrolando. Aí no dia 31 de outubro de 1517, o Lutero ele vai afixar na porta da igreja do castelo em Wittenberg essas 95 teses. E por que ele faz isso? Ele faz isso estrategicamente, porque o dia seguinte, o dia 1º de novembro, seria a festa de todos os santos. Então ele faz aquilo de maneira pensada, e ele põe lá, porque haveria muito movimento. E essa festa de todos os santos, naquele dia, ali seriam oferecidas o que é chamado a idolatria. Seria oferecido 17.443 relíquias, e as quais incluíam um monte de coisa que demonstra qual era o nível espiritual em que estava a chamada igreja oficial, o nível que estava o cristianismo na época, não é? Que estava mais pagão, feiticeiro, mais para bruxaria, supersticioso do que evangelho. Então, dentre essas relíquias que seriam oferecidas no dia seguinte, estava ali um dente de Jerônimo, 4 partes do corpo de João Crisóstomo, 4 fios de cabelo da Virgem Maria, um retalho de fraldas do Senhor Jesus, um prego de sua cruz. E é interessante, o Erasmo de Roterdã, um teólogo, ele fazia uma crítica, e ele dizia o seguinte: olha, se pegássemos todos os pedaços de madeira da cruz, que o pessoal fala que é de madeira da cruz, daria para construir a Arca de Noé. Chegava ao absurdo deles divulgarem 28 crânios que diziam ser do João Batista que perdeu a cabeça. Então João Batista devia ser um dragão de 28 cabeças, 30 cabeças. Então era esse o nível de distanciamento do Evangelho, do ensino de Jesus. Naquele momento, o cristianismo que a gente conhece histórico, que é o que a gente chama de cristianismo, e a gente olha para a Idade Média, era isso aí. Era isso aí. Então o cristianismo que a gente conhece ali, que a gente chama, se a gente vai nadar de braçada na história, é isso. E esse cristianismo, ele se tornou tudo aquilo ao qual Jesus falou contra. Se distanciou anos-luz do Evangelho da graça de Jesus. Era cristianismo, mas não era Evangelho da graça de Jesus, era outra coisa. Era uma espiritualidade construída pelos homens, uma religião construída pelos homens. Ele se distanciou de Jesus. E vou te dizer, muitos na história que foram queimados como bruxos pela igreja oficial, pelo cristianismo histórico, que foram chamados de bruxos, porque contestaram essas coisas e outras mais, foram queimados como bruxos, eles eram discípulos de Jesus. Na verdade, os que queimaram eles eram os verdadeiros bruxos. E verdadeiros discípulos de Jesus foram queimados, porque contestaram toda aquela loucura, toda aquela bruxaria, toda aquela feitiçaria, todo aquele paganismo. Ok? E aí, o que vai acontecer?
O Martinho, ele vai continuar a sua vida, vai desenvolver, as coisas ficam extremamente tensas, não é? E aí ele vai dizer o seguinte: o fato que é relevante e importante, que precisa ser registrado, é que essa tese, esse pensamento do sola escritura, defendida pelo Lutero, ela é uma tese negativa. Como que é isso? Ou seja, ele não aceita nenhuma tese ou doutrina, a menos que ela seja defensável ou justificável com base nas Escrituras, através de argumentos que convençam a sua razão e satisfaçam a sua consciência. Então, para ele não bastava alguém vir com uma doutrina usando a própria Escritura, sem uma análise, sem uma reflexão. Porque se a gente parar para pensar, e os estudiosos, apologetas dizem isso, que a Bíblia é a mãe das heresias. Então, para Lutero, não adiantava o cara justificar uma doutrina usando um versículo, um texto fora de contexto. Isso precisa ser argumentado à luz das Escrituras. Então, uma doutrina, ele só aceitaria se ela fosse justificável com base nas Escrituras, embasado, não um texto fora de contexto. Então, esse é o pensamento do sola escritura. E para o Lutero, as Escrituras passaram a ocupar o lugar que o Papa e o Magistério ocupavam na Igreja Católica. Eu quero só chamar a sua atenção aqui no seguinte: eu falei que antes do Lutero, outros já haviam pensado a respeito disso, que ele não teve um insight sozinho, nada disso. E eu quero falar aqui porque para a gente não incorrer no erro de beatificar Lutero, tá bom? Ele foi um ser humano igual eu e você, um ser ambivalente, igual eu e você, ok? Foi importante para a sua geração? Foi importante. Mas quando você começa a também olhar a história e a biografia do Lutero, você vai perceber que ele teve procedimentos e posturas que não foram posturas de um discípulo de Jesus também. Ele foi iluminado, o véu da religião foi rasgado, na mente dele foi rasgado, e isso foi extremamente importante, foi fundamental. Mas depois dele, eu creio que milhares de outros, tiveram uma percepção de coisas que ele não teve. Okay? E nos nossos dias, há discípulos de Jesus que, até pelo ponto da história, porque a história se desdobrou, que teve percepções a respeito do Evangelho que ele não teve. Tá bom? Então eu estou falando isso para a gente não beatificar o cara. E a gente tem essa mania. Eu quero dizer para você, ele também tinha chulé. Tá? Então desmistifica o negócio. Foi importante? Foi. Mas tinha chulé. Tá bom? Ele escreve um livro de como matar judeu. Você escreveu o livro de como matar judeu? Pretende escrever? Não. Então, o que o que não é, não é. Perfeito? Então a gente está refletindo aqui como pessoas de entendimento e maturidade. Perfeito? Tá bom? Então vamos lá. Então, para Lutero, as Escrituras passaram a ocupar o lugar que o Papa e o Magistério ocupavam na instituição, a Igreja Católica. Então, para que a gente possa compreender, dentro da Igreja Católica, aceitavam-se várias fontes de autoridade, além da Bíblia. Ok? E entre elas estava a Bíblia. Mas havia uma forte tendência, e em especial na Cúria Romana. O que é a Cúria? A Cúria é um corpo administrativo que ajuda o Papa
a desenvolver o seu governo mundial na Igreja Católica. Então, em especial na Cúria Romana, eles consideravam não a Bíblia em primeiro lugar como autoridade. Eles tinham outras coisas, como a tradição, por exemplo, tá ok? E eles colocavam também a chamada função magisterium da Igreja como autoridade, inclusive acima da Bíblia, acima da Escritura, ok? Em resumo, isso aí dizia que a própria Igreja, ela tinha essa autoridade, essa tradição eclesiástica, o magistério, os doutores, os clérigos, perfeito? Tinha essa autoridade. Então não era a Bíblia a principal fonte dentro da igreja. A principal era essa tradição, com o seu representante máximo, que era o Papa, o Pontífice Máximo. Perfeito? Tá ok? Então, esse é mais ou menos aí o pano de fundo que a gente vem falando do Solo Escritura. E aí, o Lutero, ele, depois que o véu é rasgado da mente dele, ele é selado na consciência, o justo viverá pela fé, é impactado pelo Verbo eterno, por Cristo. Ele contestava isso, essa questão da Bíblia, da Escritura não ser autoridade para a igreja, ou para os discípulos de Jesus. Para ele, a única fonte de autoridade são as Escrituras. Daí vem sola Escritura. Porque para ele agora é inconcebível que para o cristão não seja a Escritura a regra de fé e prática única. Todas as outras coisas que estão colocando antes, para ele agora é um absurdo. Não pode. E jamais. E ele embasa isso, sola a Escritura, e ele vai adiante, porque quando ele faz aqueles 95 parágrafos, 95 teses, ele só poderá ser refutado à luz das Escrituras. E ele diz, sola Escritura. Então ele fala isso, sola Escritura. Mas ele coloca duas ressalvas, quando ele fala, olha, a única fonte de autoridade são as Escrituras, sola Escritura. Ele coloca duas ressalvas. Quais são elas? Com um cânon definido por ele, o cânon definido por ele, e a gente entende o contexto ao qual ele está vindo. E o cânon definido por ele tira do Novo Testamento 4 livros. E um deles é Tiago. Então o Lutero não tinha um pensamento tão fundamentalista como às vezes nós temos hoje, com relação à Escritura. Né? Para ele tiraria Tiago, Hebreus, Judas e o Apocalipse. O Lutero. Por isso que eu estou falando, para a gente não endeusar o cara, né? Mas ele foi um cara excepcional. Tá bom? E qual é a outra ressalva? Com um texto interpretado por ele. Ok? Ele traduz uma Bíblia para o alemão também, para que a Bíblia chegasse ao povo. E por que ele está fazendo? Por que ele fez essas duas ressalvas? Não porque ele pretendesse ocupar a posição de um Papa protestante. Percebe que o pano de fundo histórico, há um momento de muita tensão. E ele precisa ser radical em algumas coisas que ele está falando e desenvolvendo, porque é um momento de muita tensão. Perfeito? Então ele não pretende ser um Papa protestante quando faz essas ressalvas, mas porque na sua forma de entender o Evangelho, de entender as coisas, o direito de interpretar a Bíblia cabe a todo e cada crente. E por que ele está falando isso? Pois todo e cada crente, ele tem uma razão e uma consciência. E cada discípulo de Jesus, ele faz parte do sacerdócio universal dos crentes. E por que ele está falando isso? Olha, que é direito do crente, do discípulo, ler a Bíblia e interpretá-la. Porque até então, nem a Bíblia o pessoal tinha na mão.
as pessoas tinham que entregar a sua consciência e a sua mente para os clérigos, para os sacerdotes, porque eles não tinham acesso às Escrituras. Então, era engolir o que os caras estavam falando, sem ter um senso crítico que o Alexandre estava falando na aula aqui, quando estava falando a respeito do julguem. Então, ele quer, o que ele está querendo dizer aqui? Olha, é importante que cada crente, cada discípulo de Jesus possa avaliar o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, se está de acordo com o Evangelho da graça de Jesus. Porque até então não estava, e o povo estava sendo enganado, e não tinha acesso às Escrituras. Então se usava uma linguagem que o povo não entendia, e as pessoas eram enganadas, muito enganadas. Perfeito? Então, é isso aí. Em 1520 ele começa a ser ameaçado de excomunhão da igreja. E em 1521 ele é chamado para que ele se retratasse. Perguntaram para ele se ele iria se retratar de suas posições expressas naqueles 95 parágrafos, naquelas 95 teses. E ele respondeu o seguinte, olha o que ele responde: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Ele não vai se retratar, porque se ele fizesse isso, ele estaria indo contra a própria consciência dele. Ele falou: não posso fazer isso. Eu vou estar traindo a cruz, vou estar traindo Cristo. Então ele responde dessa maneira. Em outras palavras, Lutero ele declarou que só aceitaria o que pudesse ser provado pelas Escrituras, sola Escritura. E aí, aceitando somente a Escritura, o Lutero ele deduziu que os solas, no Evangelho, na Escritura, ele deduziu que a salvação era somente pela graça, sola gratia, somente pela fé, sola fide, na pessoa e obra de Cristo, solos Christus, somente Cristo, redundando em glória somente a Deus, soli Dio glória, somente a Deus a glória, somente a Deus a glória. E isso divergia fortemente do que era ensinado na sua época, que era baseado na tradição, bulas e as declarações dos concílios. E aí vinha então a venda de indulgência, por exemplo. E aí, em outras palavras, o conceito de sola Escritura, somente a Escritura, ele é fundamental para o edifício da chamada teologia reformada. Ok? Perfeito? E aí eu quero pensar um pouco na realidade nos dias atuais. Não sendo pessimista, mas procurando ser realista, eu penso que a nossa geração vive uma situação espiritual preocupante. O que desembocou depois na história, depois dessa reforma protestante, que é onde chegou os nossos dias, a leitura que a gente faz mostra que parece que voltamos à mesma coisa. Porque a gente percebe que, sob o pretexto de uma espiritualidade, entre aspas, muitos têm negligenciado, por exemplo, o sincero estudo das Escrituras. Os crentes, os que se dizem discípulos de Jesus, não estudam as Escrituras. Estou falando de estudo. Se eu perguntar ler, que é nível
abaixo, né, de ler, não lê. Os crentes não leem as Escrituras. Se eu perguntar aqui quem leu o Novo Testamento inteiro, não vão ser todos, não vão ser muitos. Quem leu a Bíblia inteira, não vão ser todos. Agora, e quem estuda, quem examina, não são. Então a gente é uma geração que negligencia as Escrituras. E a gente tem acesso. Naquele tempo, eles não tinham o acesso. Eles ficavam reféns da mente daqueles que falavam. E hoje, a nossa geração fica refém, entrega a mente, entrega a cabeça por aqueles que falam e muitas vezes estão interpretando erroneamente as Escrituras e manipulando as pessoas. Porque os crentes, a gente fala, deixa eu perguntar para todo mundo aqui, a Bíblia é o que para você? Não, a Bíblia é a palavra de Deus, de capa a capa. Mas se eu perguntar quantos já vivem examinando então essa palavra de Deus que é de capa a capa? Não tem. Então essa é a nossa geração. De enganáveis, de manipuláveis. Perfeito? E aí as Escrituras também nos nossos dias se transformaram para muitos simplesmente em um símbolo desprovido de qualquer relação e sentido com o cotidiano do cristão. Ou ainda ela tem sido tratada como objeto mágico, amuleto e patuá. Essa é a verdade, pessoal. A nossa geração, a grande maioria dos crentes da nossa geração, se relaciona com a Bíblia como se ela fosse um amuleto, um patuá, de uma maneira supersticiosa. Essa é a relação. E aí a gente deixa aberta no Salmo 91, é uma relação, em muitos casos, supersticiosa, com um objeto. Acaba fazendo do objeto uma idolatria. Essa é a verdade. E não trata ele como tem que ser tratado. Ser examinado. Ser olhado. Então isso é muito sério. E aí para Lutero, ele vai dizer o seguinte, que as Escrituras elas precisam ser examinadas. O reformador, o Lutero, ele diz o seguinte, ele já refletia e ele se mantinha, firme no propósito de, depois que ele foi selado na consciência, de analisar, de examinar, não é? Hoje, nos nossos dias, o que acontece? Há uma atração para uma espiritualidade fast food, onde as pessoas não analisam as Escrituras, e elas vão atrás, elas entregam a sua cabeça. E essa espiritualidade fast food, as pessoas, elas esperam resultados imediatos, milagres, prosperidades, satisfação emocional e por aí em diante, independente da mensagem que esteja sendo pregada. Não importa o conteúdo da mensagem, não importa se é a mensagem da cruz ou não. O que importa é o tipo de resultado. E o Lutero, ele falou contra esse tipo de coisa. Ele refletia sobre esse tipo de coisa, dizendo o seguinte: olha, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Olha que interessante. Mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mesmo. Em outras palavras, sola Escritura significa que a única regra de fé e prática para os cristãos são as Escrituras. Aí a gente pensa o seguinte: olha, a tradição oral, os pronunciamentos dos concílios, dos líderes religiosos, a opinião de teólogos, de doutores teólogos, não são. As Escrituras são. Esse pessoal, eles podem ser úteis, essas coisas podem ser úteis em nossa compreensão das Escrituras e das origens da fé cristã.
e bem como nas aplicações de seus princípios às questões dos nossos dias, do dia a dia, do cotidiano. Isso quando elas não contradizem as Escrituras. O cara pode ter doutorado, doutorado em teologia, pós-doc em teologia, mas se não bater com as Escrituras, não dá. Não dá para ser a regra de fé e prática. Ok? Então, esse é o espírito do Sola Escritura. Ok? Assim, eu não tenho nenhum problema em aceitar uma tradição oral, desde que se possa demonstrar que ela tem origem, por exemplo, no ensino dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram? Opa, então vamos abraçar. Porque a igreja está edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Os apóstolos ensinaram? Então vamos abraçar. Eles não ensinaram? Espera aí. Porque a igreja edificada sobre o fundamento, a pedra de esquina é Cristo. E a igreja vai sendo edificada aí pelo fundamento dos profetas e apóstolos. Eles ensinaram? Não ensinaram? Então eu vou pôr de lado. Agora, eles ensinaram? Vamos em frente. Ok? É isso aí. Da mesma forma, eu aceito os ensinos dos pais da igreja, aqueles que foram formando, sistematizando a teologia da igreja. Eu aceito os ensinos dos pais da igreja que comprovadamente estão de acordo com os escritos do Novo Testamento. Senão, por que eu vou abraçar? Vamos olhar lá. O que Pedro falou? O que Paulo falou? O que o João falou? O que o pessoal falou? Vamos ver. É lá. Da mesma maneira, revelações e profecias que pretendem adicionar alguma coisa à Escritura, ou que a contradizem, são, como disse o profeta Jeremias, meros sonhos e ilusões de profetas que não têm o Espírito de Deus. Está cheio. Revelações e profecias que não tem nada a ver com as Escrituras. Recentemente teve um cara falando que o arrebatamento ia acontecer aí no dia 23 de setembro. Será que nós ficamos? Ele falou, afirmou, deu base histórica, bíblica. Dia 23, vocês não ficaram sabendo que o arrebatamento ia ser dia 23 de setembro? Oi? Por isso que eles não foram. Não ficaram sabendo? Rapaz, pois é, o cara estava falando que era. Então é esse tipo de coisa, tá? Por quê? Jeremias ele fala, isso são meros sonhos e ilusões de profetas que não têm o Espírito de Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso está lá em Apocalipse. Então, queridos, o tempo de revermos o nosso posicionamento a respeito da importância das Escrituras em nossas vidas, sabe quando que é? É hoje. Você vai entregar sua mente, a sua cabeça para mim e para o Alexandre? Ou para o Wilton e para a Valesca? Ou para o Xandão? Coitado de vocês. Porque o chamado para vocês é que vocês examinem as Escrituras e avaliem o que estamos falando, para ver se bate com o Evangelho da graça de Jesus. Então, você deve tomar uma posição. Você tem no celular, você tem impressa. Os caras não tinham lá, porque eles eram manipulados para não ter. Agora eu e você temos. Eu e você temos. Então é tempo da gente rever o nosso posicionamento com relação à Escritura nas nossas vidas hoje. Hoje é o tempo de nos mostrarmos amantes da mensagem da cruz. Amantes da mensagem da cruz. Você sabe por que os pré-reformadores vivenciaram um momento de tensão, foram queimados? Porque Lutero vivenciou toda uma crise existencial, e principalmente depois que foi selado na consciência, porque amava a mensagem da cruz. E hoje eu vejo que às vezes a gente não ama a mensagem da cruz, a gente ama o movimento evangélico.
E a gente quer defender a despeito de qualquer coisa, a despeito de erros cometidos, a gente quer defender, mas a gente não ama a mensagem da cruz. E se a gente amar a mensagem da cruz, nós vamos repudiar muitas coisas dentro do movimento evangélico também. Amém. Não estou aqui para falar da igreja católica, estou querendo falar de evangelho. E o movimento evangélico tem se distanciado da mensagem da cruz. E aí a gente fala que ama a mensagem da cruz. A gente está se aproximando mais da superstição, da feitiçaria e da bruxaria do que do evangelho da graça de Jesus. Eles mercadejavam a palavra. Você sabe o que acontecia também lá, que Lutero ficou incomodado? Era vendido para os nobres posição no clero. Então o nível de sacerdotes ficou muito ruim, porque o cara era de uma família nobre, e aí o filho mais novo não ia herdar muitos bens, então se comprava lá um cargo no clero. Era esse tipo de coisa que estava acontecendo. O pessoal se distanciando. Absurdos sendo cometidos, mercadejando a palavra. E hoje não está diferente. Então o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos ficar olhando? Nós vamos amar a mensagem da cruz? Nós precisamos amar a mensagem da cruz, amar o evangelho da graça de Cristo, sermos militantes contra as heresias e praticantes do que temos aprendido, sermos praticantes do que temos ouvido e aprendido. Tem gente que fala assim, não dá, não pode falar mal do cara lá, ele vai se ver com Deus, é ungido de Deus. Então, meu querido, a gente tem que rasgar a Bíblia, rasgar Jeremias, Isaías, Abacuque, Ageu, rasgar tudo e jogar fora. Porque esses caras, eles, com a consciência de Deus, eles denunciaram o que estava errado. Denunciaram reis, denunciaram sacerdotes, porque foram instrumentos do Espírito de Deus. Então, se é esse pensamento, então a gente tem que descartar o Paulo, descartar todo mundo. Os apóstolos, os profetas, joga fora. Mas se nós temos a consciência do Evangelho, nós temos que pensar conforme o Evangelho da graça de Jesus. Se nós somos pessoas da nova aliança em Cristo, nós precisamos começar a pensar como pessoas que fazem parte da nova aliança em Cristo. E isso é muito importante e sério. Muito importante e sério. As gerações futuras, elas se espelharão no nosso exemplo, aquilo que nós mostrarmos hoje. Eles vão se espelhar em nós, as gerações futuras. O Francis Schaeffer, ele disse o seguinte: se não tornarmos clara nossa posição com palavras e obras em favor da verdade e contra as falsas doutrinas, estaremos edificando um muro entre a próxima geração e o Evangelho. Sabia disso? O que nós vamos fazer? Vamos construir um muro entre a próxima geração e o Evangelho? Ou nós vamos construir a ponte? A gente tem que pensar. Eu e você, hoje, nós. Então eu quero dizer o seguinte, por fim, para a gente ir pensando, por que eu li esse texto? Jesus está dizendo, olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Ele está falando para o pessoal estudioso da religião, os doutores da lei, os teólogos da época. Ele fala, olha, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. E olha o que ele fala, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E olha o que é o mais importante que Jesus fala e a gente tem que se atentar. Olha o que ele fala: e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E eles não conseguiam ver, eles estudavam, eles manuseavam, mas eles não conseguiam perceber
que diante deles estava o cumprimento das Escrituras, que é Jesus. Por isso, Cristo, Ele é o centro e a chave das Escrituras. Sabia que essa foi a ênfase especial dos reformadores? Cristo, a chave das Escrituras. Essa foi a ênfase especial deles. E diziam que a Escritura se interpreta a si mesmo, sempre à luz do princípio cristológico. Esse era o pensamento. Então a mensagem central da Bíblia, o Evangelho, é a única chave para a interpretação da Bíblia. Jesus, Ele é a importância suma, suprema das Escrituras. As Escrituras apontam para Ele. A gente precisa entender o seguinte, ó. Bíblia é o livro. Por quê? Porque é Bíblia, de biblos, de biblioteca. Tem vários livros. A gente carrega aqui, ou no celular, uma biblioteca. Isso é a Bíblia. Por isso se chama Bíblia, tá bom? Aí a gente precisa entender que nesse livro Bíblia existe o texto que chama Escritura. Escritura. E essa Escritura, ela dá testemunho do verbo, da palavra. Que sabe quem é? Jesus. A Escritura, ela dá testemunho da palavra de Deus, que é Jesus. E essa palavra de Deus se tornou homem, se encarnou, viveu entre nós. E Jesus está falando para esse pessoal o seguinte: olha, vocês examinam o papel, a letra, a Escritura, mas vocês não vêm a mim para terem vida. Essas Escrituras, elas dão testemunho de mim, a palavra de Deus, e vocês não conseguem ver. Estava diante deles aquele que dá todo o significado para a Escritura, porque a Escritura, desde lá dos profetas, já apontava para ele. E eu quero te dizer, a Bíblia existe por causa de Jesus, e não Jesus por causa da Bíblia. Você consegue fazer a diferença? A Bíblia existe por causa de Jesus, a palavra de Deus. Não é Ele que existe por causa da Bíblia. Isso faz toda a diferença, viu? Toda a diferença. Antes da gente ter uma relação supersticiosa com o objeto. Então faz toda a diferença. Então a Escritura aponta para Ele. Jesus é a palavra, é o Logos. Enarquerologos, diria o Alexandre no grego. No princípio era o verbo, era a palavra. O Logos. A palavra, o verbo encarnado. Jesus, Ele é o verbo encarnado. A palavra se fez gente e habitou entre nós. É o Espírito quem revela Jesus como a palavra. E a palavra em Jesus. É isso. Lutero tem uma frase que diz o seguinte. Olha essa frase de Lutero. Que era um ser ambivalente igual eu e você, tá bom? Cristo é o mestre. As Escrituras são apenas o servo. A verdadeira prova a submeter todos os livros é ver se eles operam a vontade de Cristo ou não. Veja. Qual é o crivo? Cristo. Cristo é o crivo. Nenhum livro que não prega Cristo pode ser apostólico. Muito embora sejam Pedro ou Paulo seu autor. E nenhum livro que prega a Cristo pode deixar de ser apostólico, sejam seus autores Judas, Ananias, Pilatos ou Herodes. Frase de Martinho Lutero. Ok? Portanto, em Jesus está toda a revelação e toda a referência para se julgar e entender o que quer que pretenda ser canônico. Jesus é o crivo. Então deve se perguntar qual o significado das falas e dos ensinos de Jesus para o próprio Jesus? E a resposta é uma só. Veja como ele tratou a vida, a religião, os políticos, os pobres, os ricos, os doentes, os párias, os segregados,
os esquecidos, os seres proibidos, os publicanos, as meretrizes, os santarrões e tudo e todos. Olha como Jesus tratou. Está aí. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é Deus manifesto entre os homens. Deus encarnado. E esse Deus encarnado, Jesus manifesto entre os homens, a palavra encarnada, abre as Escrituras para nós. Lembra no caminho de Emaús, Jesus trocando ideia com os dois lá, depois que ele ressuscitou? E aí, eles não entenderam as Escrituras, que Jesus, o Messias morre na cruz, aí ele vai ressuscitar, aí eles vão falando com Jesus, Jesus pergunta de Miguel assim, vocês sabem, o que está acontecendo aí? Eles falam, você não sabe? Você veio de onde? Você veio de Marte? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? O que fizeram com Jesus? Que era o Messias? Ele sai falando. Então, eles não entenderam as Escrituras. E aí, Jesus começa, desde lá dos profetas, a mostrar que ele era o cumprimento das Escrituras, que as Escrituras apontavam para ele. E só depois eles vão perceber, aí eles falam, depois que Jesus parte o pão, e eles percebem que é Jesus, e Jesus some na frente deles, e eles falam assim, poxa, quando ele falava para a gente das Escrituras, não ardia o nosso coração? Porque estava ali a palavra encarnada, mostrando para eles a revelação e o cumprimento da Escritura. Então Jesus é tudo. É Ele abre as Escrituras para nós. Cristo é a síntese das Escrituras, da sola Escritura. E o Espírito da graça é um agente hermenêutico que me aproxima do texto com a fé de que eu encontrei a palavra que é Cristo. Por isso a importância do sola Escritura, não por ela em si, mas para quem ela aponta, que é Cristo. É a partir daí então que a partir de Cristo que você vai interpretar a antiga aliança, os profetas e todo o Novo Testamento. Isso porque Ele é a palavra, a encarnação absoluta dela, o verbo vivo de Deus, cheio de graça e verdade. É Ele. Quer entender as Escrituras? É Cristo. Ela aponta para Ele. Desencana de procurar dinossauro. Quando foi criado os dinossauros? Foi literalmente 7 dias, não foi? Meu amigo, a Escritura está preocupada em apontar para você Cristo. Ela está aqui para dar testemunho de Cristo. Está entendendo? Eu estou partindo para terminar. Deixa eu só pedir, dá para cantar o Maranata, Alfa e Ômega, pessoal? Dá para ir se ajeitando enquanto eu vou concluindo aqui? Eu quero falar dele. Porque o sola Escritura só faz sentido por causa de Jesus. E eu posso ser sincero para vocês, o Lutero foi muito importante. Tudo o que aconteceu foi extremamente importante. Mas, como eu disse, eu acho que algumas coisas ele não percebeu, que no decorrer da história muitos outros perceberam, e tem muita gente no nosso tempo muito mais simples do que ele que percebeu. Que na verdade, olha, o que ele fez foi importante, mas entenda, não estou desdenhando, mas a gente tem que ter um senso crítico, né? Eu acho que o que ele propôs foi uma lipoaspiração espiritual da Igreja Católica. Porque na verdade mesmo, você sabe qual era o único sola que precisava para sair chutando balde de tudo? Solos Cristos. Só Jesus. Não estava mais nada. Quem é a pedra de esquina que fala o Evangelho? Quem é a pedra de esquina? É Cristo. Ele é a pedra de esquina que os construtores rejeitaram. Só bastava só Cristo e vamos embora. Só Cristo. E eu quero dizer o seguinte: Jesus de Nazaré foi a personalidade mais importante que surgiu no cenário da ação humana. Ninguém se compara a Ele, na profundeza do caráter, na largura da alma,
de Nazaré é a grande figura central de todos os tempos, antes dele, depois dele. E a pessoa de Jesus, ela se destaca entre os homens, inigualada, insuperável. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é superior, ele é principal, ele é singular. As Escrituras apontam para esse aí. A personalidade dele é sem igual, ele é diferente de todos os homens. Aí Jesus é o que os estudiosos chamam de teantrópico. Olha que coisa linda, que difícil. Alexandre que gosta disso. Ou seja, ele é o homem-Deus, o Deus encarnado. E por ser Deus, ele pode estender uma das mãos e apegar-se a Deus, o Pai, e com a outra se apegar a mim e a você, homens pobres, vis, pecadores, e fazer a ponte da reconciliação, ligando Deus e o homem, e nós sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. Jesus, ele é sem igual entre os líderes da história. Os líderes da história, eles jazem mortos em seus túmulos, e o sepulcro de Jesus está vazio. A morte não pôde conter ele. Esse é testemunho das Escrituras. Ele está vivo, vivinho da Silva até hoje. A morte não pôde segurar ele no túmulo, não pôde. O caráter de Jesus é sem igual. Jesus é o manancial da justiça, da equidade, da bondade, da verdade. A verdade não é um conceito. A filosofia debate sobre a verdade, e a verdade não é um conceito filosófico. As Escrituras mostram que a verdade é gente, é uma pessoa, e tem nome. Sabe qual é o nome? Jesus Cristo. Jesus é sem igual. Jesus não possuía nome influente, nem riqueza, nem posição. Não possuía cursos regulares, nem diplomas, nem certificados. Ele, Jesus, ele tornou-se o conquistador do mundo, não pela brutalidade da força militar. Ele conquistou o mundo pela amplitude do seu amor. Ele não era médico, mas curou doentes, cegos, surdos, coxos, paralíticos, leprosos. Não era doutor da lei, mas dominava a essência da lei e a aplicava aos relacionamentos humanos. Esse é Jesus. Não era orador, mas na história ninguém nunca falou como ele. Não foi um estadista, mas trouxe para nós, sabe o quê? Sabe o quê? O reino de Deus. Ele é fantástico. Jesus não era poeta, mas inspirou e inspira belas poesias. Não era músico, mas é a inspiração musical de muitos até hoje. Esse é Jesus. Sola a Escritura, sabe por quê? Porque a Escritura dá testemunho dele, e são elas que testificam de mim.